Gênesis 39, versículo 7 ao versículo 9. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vamos estar orando mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer grandemente pela tua palavra, te agradecer por tudo que o Senhor já nos concedeu nessa noite, por poder estar, ó Deus, te louvando, por poder estar orando, agradecendo e levando os nossos pedidos a ti. E neste momento, ó Deus, em que estamos diante da tua palavra mais uma vez, eu te peço, Pai, que o Senhor nos use como instrumento teu para falar, ó Deus, ao coração da tua igreja, Pai. Que nós possamos, ó Deus, aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer de nós, o Senhor requer de nós nesta noite. Em nome e por amor de Jesus, oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, quem já não ouviu falar da história de José, da vida de José, da sua trajetória, do seu sofrimento? Nós lemos apenas 3 versículos, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a história de José. Eu creio que nós vamos aprender muito, e Deus tem muito a nos ensinar nesta noite. Eu vou falar sobre o livro de Gênesis, a história de José. Então, não está somente nesses 3 versículos. José tinha 17 anos e apacentava o rebanho de seu pai junto com seus irmãos. Sabemos, ele era um adolescente, trabalhava para o seu pai apacentando o rebanho. Era muito amado por seu pai, Jacó. E por ele ser amado, isso incomodava muito aos seus irmãos, por ciúmes. Quando seus irmãos souberam que seriam governados por José, começaram a sentir ódio de José. É a Bíblia que diz: aqueles irmãos começaram a haver então uma perseguição, começaram a sentir ódio do seu irmão. E logo decidiram se livrar do seu irmão, jogando ele em um poço fundo e dizendo ao pai que José com certeza foi morto por algum animal feroz. Essa foi a estratégia daqueles irmãos maus, aqueles irmãos, podemos dizer, sem coração, sem nenhuma piedade, sem nenhum amor. Estavam com seu coração cheio de ódio e de rancor. Mas pela intervenção de Deus, ele foi vendido aos ismaelitas como escravo, levado para o Egito e vendido a Potifar, oficial de Faraó. Como Deus
trabalhando na vida de José, conduzindo a história para lá na frente ser bênção na vida daqueles homens maus. Eu fico imaginando como Deus trata as pessoas, aqueles homens maus, aqueles homens sem piedade, sem amor, fizeram tudo isso para o seu irmão. Para o quê? Transformá-lo em um bem. É isso que a história conta, a narrativa conta. No capítulo 39, versículo 2, ainda nós vemos: o Senhor era com José, o que veio a ser homem próspero. Essa palavra no versículo 2 chama muito a nossa atenção, irmãos. O Senhor era com José, que veio a ser homem próximo. O Senhor era com José. Para um pouquinho e pense. O Senhor é com você. Eu sempre procuro enfatizar: a história não é somente para nós ler e olhar e meditar e achar bonita, mas é para olhar para a nossa vida, trazer para nós. O Senhor é com você que está aí sentado. O Senhor é comigo que estou aqui à frente hoje, sendo portador de sua palavra. Se o Senhor for com você, você vai ser uma bênção. Você é uma bênção se o Senhor for com você. Por muito que as pessoas queiram fazer mal para a sua vida, para a sua família, o Senhor vai reverter em bem. Tenha certeza disso. A palavra de Deus afirma isso, porque não é eu que conduzo a história, mas é Deus que conduz a história, é Deus que toma conta da minha vida. Eu não sei, mas talvez daqui a muitos anos, alguém vai se lembrar de algum bem que eu fiz, o que você fez. Você é alvo também da história de Deus. Nós não estamos aqui neste mundo por um acaso, irmãos. Tudo o que fazia o Senhor Deus o abençoava. Tudo que José fazia, o Senhor o abençoava. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha em suas mãos, tanto em casa, tanto no campo. Você pode parar e pensar um pouquinho sobre a vida desse servo de Deus que nos traz ensinamento muito grande, através da sua narrativa, da palavra de Deus, o carinho de Deus na vida desse servo. Então, meus irmãos, a partir do versículo 7, eu gostaria de estar nesta noite meditando sobre ele a partir do versículo de número 7. O que diz a partir do versículo 7? Aconteceu. Aconteceu. Depois de tudo isso que eu já disse e muito mais, os irmãos sabem que a narrativa, se você ler a história de José, você vai ver que é muito lindo, em tanta coisa, mas é sempre, em poucas palavras, eu citei algumas delas, o que Deus fez na vida daquele servo. Mas aconteceu, no versículo de número 7, depois destas coisas. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Você pare para pensar, um homem abençoado, um homem em que Deus usava, e agora aparece na sua vida, vamos usar a palavra certa, uma tentação.
tentação na vida daquele moço. E o que a Bíblia diz sobre a vida de José? Que ele era um moço muito bonito. Muito bonito. Mas um moço de coração puro, temente a Deus. Versículo de número 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa. Tudo o que tem me passou ele nas minhas mãos. Ele, porém, recusou. Se nós pararmos e pensar um pouquinho, aquele servo de Deus, abençoado, servo bonito, cobiçado, recusou o convite. Ele recusou. Ele foi aquele servo fiel a Deus. E sabe por quê? Por que Deus abençoava José? Deus abençoava José porque ele era fiel. Ele era abençoado porque ele fazia a vontade do Pai. Ele era um bom filho. No versículo 9, ele não é maior do que eu nesta casa, no caso o Senhor, o seu Senhor, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois és sua mulher. Me chamou muita atenção nesse ponto, quando José dá essa resposta àquela mulher que estava tentando, forçando a barra, podemos dizer assim. Ele disse: olha, Potifar me deu tudo, menos a ti, porque você é mulher dele, você pertence a ele, você é dele. Eu gostaria de estar de uma maneira bastante rápida aqui, está trabalhando esse texto em 3 pontos importantes que eu pude extrair para nós nessa noite. E o primeiro ponto: José suportou a sedução sexual. E você vai estar pensando: o que será que está querendo dizer? José suportou a sedução sexual. Aquele momento, se ele tivesse aceitado o convite daquela mulher promíscua, ele tinha quebrado a aliança com o Senhor. Ele sabia que tudo ia dar errado se ele fizesse isso. Mas ele suportou. Ele poderia ter várias desculpas e assim justificar-se se houvesse cedido e desobedecido a Deus. Quais desculpas que nós deparamos no dia a dia as pessoas? Sou jovem, inexperiente, estava longe da família, não tive orientação, nem apoio, por isso caí. Eu era escravo e tinha que obedecer minha patroa. Ele poderia dizer isso. Ele era cativo, era escravo. Ele falou: não, eu estou mandando. E tinha que obedecer. Ele disse: não. Não. E a palavra, meus irmãos, para nós, esse primeiro ponto, nós temos que ter a coragem de dizer não. Não ao pecado.
Eu conheço, você conhece a palavra de Deus. Eu creio que você que está aqui, você conhece o que Deus quer para a sua vida. E muitas vezes nós não temos essa coragem de dizer não. Não para o mal. No caso de José foi a sedução sexual, mas pode ser qualquer um outro fato na sua vida em que você tem que tomar posição. De repente não seja a sedução sexual, mas seja um outro problema qualquer na sua vida, em que você tem que, alguém força você a abandonar a sua fé, você abandonar o seu Deus, você magoar o seu Deus, você entristecer o Espírito Santo. Isso nós precisamos pensar e ter coragem para agir no momento em que precisamos dizer não. Temos que dizer não. Não é isso que precisamos sempre em nosso meio. São praticamente essas as respostas, os motivos do meu fracasso. Sempre quando alguém fracassa na fé, ele arruma essas desculpas ou outras da qual eu citei. José tinha propósito firme em Deus. Propósito. Aliança do Senhor. Ele sabia muito bem. Ele foi criado. Ele foi ensinado. Ele foi ensinado no caminho do Senhor. José preferiu estar na prisão, mas com a sua consciência limpa, tranquila. Estou preso, mas estou firme em Deus. Ele resistiu ao pecado e à tentação, permanecendo em pé na presença de Deus. Em Tiago 4, no versículo 7, os irmãos quiserem abrir, pode abrir. Diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe o que é sujeitar? Sujeitar a Deus? É obedecer a Deus. É obedecer, a fazer a vontade de Deus. Isso é sujeitar a Deus. Obedecer a sua vontade. Aprendeu, obedeça. Aprenda, obedeça. Resistir ao diabo. No caso aqui, resistir é não ceder. Isso é resistir. Não ceder ao inimigo. E nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo das nossas almas não vai aparecer nem para mim, nem para você com chifres, feio, em que qualquer um pode dizer é o inimigo. Não, ele vai aparecer sorrateiramente, usando as suas estratégias para fazer você cair, para fazer você se afastar dos caminhos, para você seguir outro caminho, o caminho do inimigo. Resistir ao diabo, sujeitai a Deus, obedeça a Deus, resista ao inimigo. Segundo ponto, José também foi um exemplo
de lealdade e respeito. Lealdade e respeito. Por entender que Deus estava com ele todo o tempo, pôde manter-se firme em sua crença, demonstrando o seu amor para com Deus e respeito para com Potifar. Interessante nós pensarmos, ele respeitou o seu senhor. Quando aquele seu senhor disse: olha, você pode tomar conta de tudo, tudo está nas tuas mãos, tudo, menos a minha mulher. José suportou a dor da demora de Deus, embora tudo tenha o seu tempo, mas como ser humano é difícil aceitar, manter-se esperançoso. José foi injustiçado na casa, no trabalho e na prisão. Por que eu estou dizendo que José, ele suportou a dor da demora de Deus? Será que Deus demorou? Não, é o tempo de Deus. Mas para nós, seres humanos, é fácil, meus irmãos, 13 anos esperando, é fácil. José tinha 17 anos, quando o faraó entregou tudo na mão dele, ele tinha 40 anos. 13 anos de sofrimento, esperando. Ele não se afastou de Deus. Às vezes nós passamos por um momento difícil na vida, talvez nem um ano, talvez nem um mês. Eu quero abandonar a igreja, eu quero sair da igreja, não vale a pena mais eu servir. O que eu estou fazendo? Eu estou orando. Não, José não desanimou. 13 anos se passaram, até que ele fosse recompensado. Nós sabemos, a recompensa vem. Gênesis 41, 46, fala sobre isso. Você pode, meu irmão, uma pergunta, imaginar o que é viver em fidelidade a Deus em meio à tentação e provação? Eu creio que muitas pessoas já podem passar por isso, ou talvez esteja passando e se mantém fiel a Deus. Seja por um momento de enfermidade, seja por um momento de falta de dinheiro, seja por um momento de perseguição, seja o que for, mas ele se mantém fiel. O que é se manter fiel? É só quando nós estamos com o nosso bolso cheio, com a nossa despensa cheia, com a nossa família linda e maravilhosa, sem dar problema? Assim é fácil ser fiel. Eu quero ver ser fiel, assim como José passou, sofrendo acusações, sofrendo os escárnios, sendo ameaçado de morte, e Deus cuidando, e Deus livrando, e Deus abençoando, e Deus sendo com ele, e através dele livrando pessoas também de ser mortas. Uma pergunta para mim e para você. Eu não estou acusando ninguém. Essa pergunta é para mim também. Você já pensou em desistir da sua carreira? Da sua caminhada com Deus? Deus te chamou, irmão. Deus te chamou. Deus te livrou. Deus te tirou do lamaçal do pecado. Deus tirou você dos maus pensamentos. Trouxe para perto dele, para você andar com ele. Você já pensou
em desistir porque o caminho está estreito? Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus está com você, Deus está comigo, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida, Deus está no momento da dificuldade, Ele está conosco, não estamos sozinhos. E o terceiro ponto para nós concluirmos a nossa meditação: Deus trabalhando na vida de José, dando 3 coisas fundamentais para ele, assim como também para a nossa vida. Para nós estarmos pensando nessa noite. Pense na sua vida. Aquilo que Deus deu para José. Se você for fiel a Deus, se você for temente a Deus, se você dizer não para o pecado, se você dizer não para as coisas deste mundo, e sim para Deus, para obedecer a Deus, é a primeira delas: consolação. Deus deu consolo a José. Consolação em seus problemas. Deus estava com ele. Não é isso que nós lemos? Deus estava com José. Consolação. O terceiro ponto, o segundo ponto, libertação dos problemas. Ele não os livrou deles, mas livrou de ser engolido por eles. Eu achei tão interessante, quando estava meditando sobre esse texto, quando diz, ele não os livrou deles, os problemas vieram. José, será que tudo foi lindo, maravilhoso para José? Não, nós sabemos que não. Ele foi acusado, ele foi preso, ele foi vendido, ele foi traído pelos irmãos. Ele não os livrou, Deus não os livrou, José, dos problemas, mas livrou de ser engolido por eles. Isto é, ele livrou José com que José desistisse, com que José caísse, com que José pecasse contra ele. Deus estava com ele. Libertação dos problemas. No tempo de Deus, Deus vai nos libertar. Tenho certeza disso. Aquilo que pode parecer um mal na sua vida, se você é um servo de Deus, Deus vai transformar em bem. Assim como foi José. Nós somos exemplos claros disso. Filipenses 1, capítulo 6, que nós lemos: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Deus vos escolheu, Deus escolheu você que está aqui hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus, prestando culto a Deus, aprendendo um pouco mais, se preparando. Deus começou a boa obra no seu coração, a salvação. Ele vai completá-la. Ele vai segurar a sua mão para você não cair. Eu e você lembramos disso todo dia, que Deus está cuidando de nós, está nos segurando pela mão, nos ajuda a resolver situações tremendas. Eu creio que cada um aqui tem exemplo, tem prova disso, em que momentos que nós deparamos num beco sem saída, podemos dizer assim, e de repente tudo se clareia. Porque Deus conduziu, porque Deus abençoou, porque Deus conduziu a história, e nós ficamos sorrindo. Porque eu perdi tantas noites de sono?
Porque eu fui tão fraco? Porque eu não acreditei que Deus estava comigo? E o terceiro ponto: promoção após os problemas. Ele foi exaltado depois de ser humilhado e provado. Gênesis 41, versículo 40. Vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis 41. Do 40 em diante eu vou ler apenas o 40, meus irmãos. Vamos ler o 39 e 40. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Deus colocando poder na mão de José, porque ele viu que ele era ajuizado. Essa palavra tão interessante, ajuizado. Que é a palavra ao contrário de ajuizado? Alguém que não tem juízo, não é? Alguém que é maluco, alguém sem entendimento. Mas ele viu que José era ajuizado, uma pessoa sábia, temente a Deus. Foi exaltado depois de ser humilhado. Deus exaltou José dando graça e sabedoria para entender o que ninguém entendia. Os sábios não conseguiram decifrar os sonhos. Entender o que ninguém entendia, para ver o que ninguém via. Mas Deus dava poder. Deus estava com ele. Vamos ainda para nós encerrarmos a nossa meditação, nosso estudo, nossa reflexão nesta noite. Abra aí em Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 22. Jacó abençoou seus filhos, dizendo... Ele abençoou todos os seus filhos, mas a José, ele usou uma palavra tão bonita. E eu gostaria de deixar para nós nessa noite essa palavra. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. José é um ramo frutífero. Um ramo que dá fruto. José é um ramo que vai ser uma bênção. Quem produz fruto é uma bênção, irmãos. Nós precisamos produzir fruto. Para nós pensarmos, vamos deixar para cada um meditar sobre isso. Você, eu e você. Estou dizendo para você. O que somos diante de Deus? Somos um ramo frutífero? Será que somos um ramo frutífero para frutificar com Ele? Ou será que somos um ramo infrutífero? Deus espera de nós
frutos. Frutos bons, frutos que possa saciar a fome de pessoas, tantas pessoas sedentas. Deus espera fruto de arrependimento, fruto do amor, fruto de paz, coração quebrantado. Ele espera o fruto, não é os frutos, é o fruto. Ele espera o fruto. Você precisa produzir fruto. O que aqui está falando? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, nos dando entendimento, meus irmãos, de tudo que nós falamos aqui. Que nós possamos olhar para esses heróis no passado, que assim como o presbítero Saulo frisou muito bem de manhã, que tudo que está escrito na Bíblia não é somente para a história, mas para nos ensinar. José está nos ensinando nesta noite, todo dia, essa passagem. Perseverança, dizer não, fidelidade, olhar para Deus. Eu sou diferente, eu sou santo. Ah, mas eu não sou santo. Não, você é santo. Sabe por que você é santo? Porque você é separado. Você é separado. Então você é santo mediante a fé em Jesus. Quem é separado para andar com Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, que nós possamos sempre estar pensando seriamente sobre a nossa vida espiritual. Estou concluindo. A nossa vida física, o nosso físico, nós deparamos com tanta dificuldade, tanto sofrimento, enfermidade no dia a dia. Desde um resfriado, né, a gente fica meio triste, com dores nas juntas. Mas assim, às vezes a gente se esquece de olhar para a nossa saúde espiritual. A nossa saúde espiritual é mais importante. Muito mais importante. Se nós tivermos a nossa saúde espiritual bem cuidada, forte, né? E nós já falamos que ser forte é aquele que obedece a Deus. Não existe. Ninguém pode ser forte alienado de Deus. Não existe. Quem está alienado de Deus é um derrotado, é um fraco. O primeiro tropeção ele cai. Mas aquele que está apoiado em Deus, Deus segura pela mão e levanta. Assim como nós seguramos uma criancinha que está começando a andar. Deus esteja nos abençoando, cuidando de nós, nos fortalecendo. Amém, irmãos? Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 368. Hino 368. Deus nos guarde no seu poder, esteja sempre ao nosso lado, nos dispense o seu cuidado, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, e Deus nos guarde em sua mão. Deus nos guarde no
seu louvor. Preocupados e contentes, achegados sempre aos crentes, Deus nos guarde no seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz, nos guarde pelo seu amor, o trabalho glorioso para o dia venturoso. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Vamos orar, encerrando o nosso culto desta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer grandemente por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor cuide de nós durante esta noite, nos dando uma noite de paz e descanso, cuidando dessa semana, ó Pai, nos livrando de todo perigo, todo mal, nos fortalecendo, nos dando entendimento, Pai, para determinados assuntos, ó Deus, que nós precisamos muitas vezes se posicionar, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a não termos espírito de covardia, mas sermos, ó Deus, tementes ao Senhor, lembrando de que temos um compromisso, temos aliança com o Senhor. Dá a tua graça, o teu perdão, a tua paz. Leva, Senhor, os teus filhos para os seus lares, guardados e protegidos, em nome e por amor de Jesus. Amém.